Oi, gente. Estamos começando aqui a nossa transmissão hoje, então nós vamos continuar falando sobre consciência e memória. Foi uma coisa que sempre me fascinou, eu acho que fascina a todos vocês, a ideia da consciência e da memória. A consciência, o nosso cérebro, como é que essa coisa funciona? Como é que não é? Então, quando mais jovem, eu lia muitos livros lia e continuo lendo. Aí que tá, livros sobre yoga, todos os tipos de yoga, Raja Yoga, ah, tem nome de yoga pra caramba, né? Yoga da consciência, yoga da ginástica, yoga disso, yoga daquilo, e eu lia muito. Todos esses livros que a gente comprava lá com meu pai no ciclo esotérico, que tinha lá na livraria interna, todo mês eu pegava um para ler e tenho eles até hoje guardadinho, arrumadinho, como lembranças da minha adolescência. Então, nossa, isso influenciou muito a minha vida, influenciou muito o meu pensamento, muito, muito. Essas leituras que eu tive na adolescência me influenciaram demais. E, e as poucas conversas que eu lembro de ter tido com a minha avó, com a minha mãe, com meu pai, com outras pessoas também, que eram no círculo de amizade da minha família. Então, eu conversava, fazia perguntas, entrava nas bibliotecas deles para saber o que eles liam, ficava vendo quais títulos que eles liam, quais que não liam. Aí tinha assim, um pai de uma amiga minha que tinha uma biblioteca imensa. Eu ficava tão admirada com aquela biblioteca toda dele, e maravilhosa, ele sentado ali na mesa, e lendo. E uma coisa incrível, né? Eu falei, nossa, eu queria ter isso tudo, né? Hoje em dia já mudei de ideia. Eu quero ter uma sala cheia de livro, não, só para mim é muita coisa, gente. Mas foi numa época que não tinha internet, o acesso aos livros era mais difíceis, né? Ninguém tinha esse acesso tão fácil como nós temos hoje em dia. E nós podemos ter livro virtual, uma peça por outra, existe hoje em dia as pessoas são mais solidárias que antes, né? Então, eu fiquei encantada com essas leituras. Entre essas leituras, eu fui descobrindo autores raros, né? Autores pouco populares, né? Que tem os mais populares dentro do ciclo, do meio esotérico, do ocultismo, que vai popular, mas não é popular para o grande público, é popular para o pequeno público, vamos dizer assim, né? Então, hoje em dia, indiano, você vê o Osho, o Bhagwan, né? O Krishnamurti, e outros ali, os dois, três da Índia, que são populares, até uma camada assim. E outros que vão fechando mais, a Blavatsky, Ana Bessão, Lady Beatty, que vão começar a ser menos conhecidos, menos populares, porque a leitura deles, a literatura deles é um pouco menos romântica, é mais ensinamento mesmo, é mais aulas, palestras que eles deram e que aqueles que ouviram escreveram e transformaram em livro, muitas vezes depois da sua morte, né? Então, acontece muito isso. E popular nesse sentido também temos o Allan Kardec, André Luiz, que atingiu uma camada muito maior de pessoas para falar sobre o esoterismo, para falar sobre a vida após a vida e sobre a paranormalidade e a mediunidade. E mesmo assim causou muito reboliço. Foi um pessoal que viveu em 1800, por aí, perto de 1900. Foi essa geração aí que gerou essa semente, jogou essa semente fértil no mundo. Então, eram pessoas que vinham assim da guerra da Rússia, fugidos, já sabiam que ia mudar alguma coisa, que iam para a França, da França para Londres, de Londres para os Estados Unidos. Então, nesse inteirinho, nesse caminho, eles escreveram muita coisa. Então, a gente vê que isso como isso é interessante.
Então, eles são autores que, na medida da complexidade do seu saber, eles se tornaram mais conhecidos ou menos conhecidos. Mas todos eles tiveram grupos, formaram escola e deram aulas e jogaram suas ideias, e as suas ideias chegam até nós hoje em dia. Então eu vou passando para vocês o nome desses autores e cada um de vocês vão vendo qual se identifica mais, qual se identifica menos, a forma de falar é mais próxima ou não. Então, eles já sabiam como é que essa história é, que as pessoas têm muita dificuldade já naquela época, claro, até hoje tem. Então, eles faziam muito assim, pergunta e resposta, pergunta e resposta. O Allan Kardec usou muito isso no seu livro dos médios e no livro dos espíritos, pergunta e resposta, porque era mais fácil para ele falar dessa forma do que ficar fazendo longas observações sobre um tema só. Então, hoje eu vou continuar falando do autor que eu mostrei para vocês ontem, não Rudolf Steiner, esse é o outro que maravilhoso, mas mais conhecido, a sua obra mais acessível a todos. Vou falar do Rudolf Steiner, do outro, de outra pessoa, que eu citei ontem. Aqui, mostrei para vocês ontem, então, não vou falar sobre ele exatamente, vou falar sobre a obra dele, nem a obra dele, vou falar sobre esse livrinho aqui, Em Busca da Verdade, que é um resumo da obra dele, feito depois que ele faleceu. E antes era meio difícil fazer isso, porque ele não gostava que escrevesse. Então ele tem uns 4, 5 livros editados, e ele era muito rigoroso, então era difícil poder editar uma obra dele. Mas o que ele escreveu, principalmente nesse livro editado pela Martins Fonte, eu não sei, vamos ver que data é que eles fizeram essa edição. A edição é do ano de Brasil, São Paulo, 1985, a primeira edição brasileira desse livro. E eles escreveram na Inglaterra em 1979, que saiu esse livro. Tá? Então, antes disso, eram apostilas. É a mesma coisa que o Arcanos Maiores e Arcanos Menores. Né? Então, foi assim, um semear de conhecimento para a Europa, para a França, para todo esse lado europeu, que ajudou muito a alavancar o conhecimento, abriu a cabeça das pessoas e gerou muita sabedoria, muito conhecimento, e a cultura europeia foi para frente com uma coisa incrível. Eu acredito que muito se deve a esse esforço dessas pessoas, que ao ver que seus países de origem, tanto a Índia como a Rússia, ia mudar a maneira de ser, que passaram a semear pelo mundo. Então, isso chega sempre simultaneamente aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil chegou através da organização do Rosa Cruz, da maçonaria, do ciclo esotérico, né? Chegou através do trabalho dessas pessoas, desses fundadores, seus discípulos chegaram e chega espalhando para o mundo. Mas nunca foi uma coisa que as pessoas pensassem para fazer. Até que chega no Brasil a ayahuasca. Então, quando a gente toma ayahuasca e você entra em transe, então suscitou uma curiosidade maior sobre a consciência, sobre a memória, sobre a lembrança, sobre a imaginação, sobre o consciente e o inconsciente. As pessoas entram em transe e falam, e agora, o que é isso? O que eu estou vendo? Eu estou vendo, estou imaginando, delirei, o que foi que aconteceu? E o contato paranormal e mediúnico com as entidades, e de repente alguém fala com a pessoa, a avó, a mãe que morreu, e dá uma dica, e a pessoa vai lá, faz e dá certo. Então a pessoa fala, porra. Então pega o cidadão, que apenas às vezes vai curioso, e joga no universo que a pessoa nunca imaginaria antes que existisse. Jamais, jamais. Tem gente que tem uma ligeira ideia. Nunca. Eu já vi gente que assim, eu não imaginaria que existisse isso. Como é que é isso? Aí, então, você tem que pegar. Ele entrou em contato com o divino, com a luz, muito repentinamente, que é a maioria dos casos. Né? Então, ele tem que entender o que está acontecendo.
Então, a gente entra em contato com o inenarrável, aquilo que, não, por mais que a gente se esforce, é difícil narrar. Todos nós temos feito um esforço imenso para transformar em palavras o que não tem palavras para dizer. Então, eu tenho escrito algumas coisas, falado outras, e aí vamos, né? Mas é muito difícil, eu reconheço que, nossa, eu nem me comparando com esses grandes mestres de jeito nenhum, mas eles foram mais além e nos ensinam coisas, e através do ensinamento deles, que eu estou também repassando coisas para mais mastigado para vocês, e estimulando que leiam esses livros. Se vocês repararem, cada transmissão que eu faço, eu indico 1 ou 2 livros, que não está na lista dos indicados. Então, quando eu fiz a indicação de livros, as pessoas, não teve pessoas, não todos, claro, sempre tem as exceções maravilhosas, que, nossa, por que tanto livro, eu não tenho tempo para ler, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho que ter minha vida. Eu falei, como? Isso faz parte da minha vida, né? Da vida. E tem gente que achava ruim. Não, e às vezes tem livros que foram assim, muito mal interpretados, como se fosse de manual da Porta do Sol. Não era manual da Porta do Sol, era um livro para a pessoa ler. Então, daí eu fiz outra lista e refiz um pouquinho essa lista, que é essa lista que está aí. E depois disso, essa lista de 10 que todo mundo recebe, faz parte de 55 livros indicados. Além desses 55 livros, eu vou indicando outros livros que não é para a pessoa ter que ler imediatamente. Não, ela vai como parte da sua coleção de obras boas para ler, obras confiáveis. Porque depois de lá para cá, de 1800, 1900 para cá, foi ditado muita coisa. Muitas pessoas se iluminaram e saíram falando coisas que esses filósofos já tinham dito e que eles leram nesse livro. Por exemplo, como chamavam? O Pensky, mas era mais conhecido como Ele já escreveu um livro sobre milagres, já tem escrito, esse 1800, tá? Então, tá aqui. Então, a gente que vai indicando, depois você vai vendo que o cara leu, assistiu a palestra, viu, e depois se escreve como se fosse autor da ideia, não é? Nem em matéria de esoterismo, sempre tem alguém que falou antes, alguma coisa e o outro desenvolveu. Sempre vai ser assim. Então, não tem assim, eu adivinhei, não. Tem uma forma nova de falar a mesma coisa. Mas, na realidade, é sempre quase a mesma coisa. Então, é isso que eu gostaria que todos entendessem, porque eu já vi assim, a forma de dar passe, de fazer captação, a pessoa cria maneiras e sai falando que o astral iluminou e falou para fazer. Então, o astral iluminou, falou para a pessoa aprender, estudar e ensinar. Mas não é que a pessoa adivinhou, modernizou o método. E às vezes deu um toque pessoal para o método. É isso, mas no novo não tem nada, tá? Tudo é a mesma coisa que já sempre foi. Então, ele foi feito esse livrinho aqui, Em Busca da Verdade. Ele tem uma vantagem muito grande de simplificar as coisas. Ele se esforçou muito para resumir as coisas, não ficar fazendo grandes elucubrações intelectuais sobre a consciência, sobre a memória, sobre o intelecto, sobre a capacidade de aprender, sobre as lembranças, sobre captação. Não, ele foi muito mais direto, e dá umas definições muito legais e simples pra caramba. E eu gosto muito dele por essa sua capacidade de ensino, eu me identifico. Então, não é que quisera eu poder ser seguidora dele, que abriu o que se foi chamado de quarto caminho. Quisera eu ser seguidora dele, não, eu sou admiradora. Me coloco assim na capacidade assim, de admirá-lo, de respeitá-lo. Aos 12 anos, eu já sabia que ele sabia mais do que os professores todos podiam ensinar. Chegou para os pais e falou, não vou para a escola, não tem nada para me ensinar. Ele começou a escrever ele mesmo. Você vê o cara. Então, ele em 1912, 20, ele já estava sendo traduzido na Inglaterra. Né? Então,
ele fala uma coisa muito importante sobre iniciação, sobre escola, sobre aprender, sobre as emoções negativas. Ele tinha total desprezo por as emoções negativas. Então, fala assim, que isso não serve para nada. Isso não faz parte da nossa imaginação. Então, ele fala aqui, ó, então, usando as palavras, no fim do livrinho, que ele começa a falar sobre emoções negativas. É o penúltimo capítulo que ele fala sobre isso. Não, nem é penúltimo, um pouco antes disso aqui ele fala sobre que é a depressão, a raiva, o ódio. Então, quando a pessoa está atacada de depressão, de raiva, de ódio, de tristeza e tudo mais, ela dá asas à sua imaginação também. É aí que ela faz. Ela ocupa a sua mente com aquilo e aquela energia identificada com outras energias do igual padrão, porque ela baixa de vibração, vai ocupar a sua mente e ela não consegue estudar. Então, por exemplo, não consegue ler. Uma pessoa com muita raiva, com muito ódio, com muita tristeza, não consegue nem sequer me ouvir aqui falando com vocês. Quanto mais pegar um livrinho e ler uma página de qualquer autor desse. Então, a maioria das pessoas que tem dificuldade de ler e de ouvir, de aprender, de estudar, são pessoas que têm muita depressão, têm muita raiva, têm muita insatisfação, muito ódio. Então, a minha avó foi professora, para alunos excepcionais em escola pública, olha só, na Escola Barão de Ramalho, na Penha. A professora Mireta Lacerda. Tem até hoje, as pessoas rendem homenagem a ela naquela escola lá. Então, ela falava assim, chegava assim, os alunos que estavam repetindo o quarto ano, do quarto ano primário, 4, 5, 6 vezes, então já eram quase homens, eram todos meninos, né? Quase homens feitos, quase tendo barba, estavam lá repetindo o ano, não conseguiam ter o diploma do quarto ano. E se você não tivesse diploma do quarto ano, o cara não dava nem para você ler nada, não dava para ser nada. E as mães iam levar os filhos, chorar. Então, no seu imenso coração, ela percebia que a maioria era deprimida e muitas mal alimentadas, muitas mal alimentadas. Então, eles tinham problema como é que chama, quando a pessoa é mal alimentada, não transmite anemia. Então, não tinha como, sabe, resolver. Então, era a partir do princípio, temos um corpo, estamos falando com o corpo. Então, vamos ver se esse corpo está funcionando. Então, ela fazia teste de audição para ver se eles ouviam o que ela estava falando. Então, descobria que pelo menos 20% da sala tinha problema de audição. Aí, falava para os pais iam resolver isso aí. Outros 20%, já estamos em 40%, tinha problema de visão, não enxergavam, precisavam de um óculos. Então, ele olhava para a luz e não via. E não conseguia escrever o que estava escrito na lousa, mas também não falavam, que achavam normal. Então, a partir desse princípio, primeiro do físico, e segundo, da anemia, da comida. Então, ela fazia bolo, levava para a escola, ensinava também higiene, sabe, para não pegar vermes, isso, pedia para as mães dar vermífugo para os seus filhos. Então, tudo isso assim, logo de cara, no começo do ano, ela fazia isso tudo. E com a roupinha limpa, lavar a mão, então todo mundo vai lavar a mão antes de pentear o cabelo. Então ela passava o primeiro mês de aula fazendo essas coisas. E cantava numa escola, então vamos cantar o nacional, vamos cantar músicas tradicionais brasileiras, e para tirá-los da tristeza, da depressão. Resolvido isso, aí começava a ensinar. Como a maioria não sabia, chegava ao quarto ano sem saber ler e escrever direito, ela fazia o quê? Ensinava com flanelógrafo, com imagem, com figurinha. Então, o que eu vejo, que eu estou falando tudo isso, mas serve para o adulto também. A maioria, muito dos adultos, a maioria, ele precisa de imagem. Ele não consegue ler e imaginar. Ele não consegue ter concentração para ler, enquanto mais para imaginar. Então, ele precisa de imagem. Tanto precisa de imagem que nós vemos assim, o sucesso da televisão, o sucesso do cinema, que é a imagem, o sucesso da internet, é a imagem. Então, nós percebemos também que como que as pessoas se comunicam na internet, com imagem, florzinha, solzinho, coraçãozinho, fotos, muitas fotos.
poucas palavras, né? Poucas palavras. Eu vejo, desculpa falar, pelo amor de Deus, não quero ofender ninguém, não, que às vezes eu peço para a pessoa responder, olha, quem vai no trabalho hoje? Diz presente. A pessoa manda coraçãozinho. O que significa coraçãozinho? Que vai ou que não vai? É difícil. Então é legal essas coisas, mas tem que haver a palavra para dar a intenção. Então, daí ela começava a mostrar imagens e aliar, e povoar a imaginação das pessoas, daqueles alunos, com aquelas imagens. E contar histórias. Então, tudo ela contava história. Então, que é o que o xamã faz na aldeia, ele conta histórias. Ele é a memória da aldeia, ele conta histórias. Senta lá e fica contando história o tempo inteiro. E o guru na Índia conta história, o professor conta história. Então, ele ia ficar contando historinha. Segundo ano, segundo mês, terceiro mês, ela fazia isso. Depois, antes das férias, ela começava a aliar. Você lembra que lá com A? Com A. Com B? B. E aí ela começava a alfabetizar. E aliar aquilo com número. E no fim do ano estava todo mundo lendo, escrevendo e falando muito bem, as mães felizes, gratas. E eles iam buscar minha avó na escola, na porta de casa, iam levar, eles se apaixonavam por ela, ficavam loucos. Então, eu lembro uma vez que ela teve câncer no canal da lágrima, e foi curada, graças a Deus. Então, foi no Hospital do Câncer, foi no hospital. Chegou lá, tinha um especialista, um grande médico, que ela foi se consultar com ele. Chegou lá, era um dos alunos dela. Aqueles tidos como retardados naquela época, eram tido isso, né? Os alunos dela. Professora, a senhora quem é? Daí ele foi fazer a receita, e ela corrigiu, que você errou ainda o português, não aprendeu isso, ele não morreu de dar risada. Então, ela recuperou aqueles alunos, por reconhecer aonde estava a questão do problema. Claro que entre todos esses alunos da vida dela toda, teve aqueles que realmente não conseguiram acompanhar, mas foi o mínimo. Não foi a maioria, foi a minoria, mas minoria da minoria, foi minoria. Porque todos ela achavam que ela ia ter um jeito de fazer a pessoa seguir em frente. Então, mesmo eu estou falando aqui com nós que estamos assim, de repente você foi para a luz, o seu cérebro já mostrou para você que você é capaz de assimilar todo aquele conhecimento que você vê em transe, tudo aquilo que você vê à luz, ou que você vê, que você sente e percebe. Aí, tá, o que você vai fazer? Você tem que refletir sobre isso. Então, nós temos que voltar para trás, começar a refletir sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Mas é muito difícil fazer esse inventário intelectual, emocional, não precisa fazer isso. Mas podemos começar a lembrar do que nós nos lembramos. Começa a olhar, porque nós estamos assim num centro de estudos xamânicos da expansão da consciência. A expansão da consciência, não é nem sobre estudo da consciência, já da consciência expandida. Então, requer mais do que o outro normal, tá? A pretensão, né? Nossa, né? Então, começa a lembrar do que você se lembra. Escreve. Qual a sua última lembrança de infância? Qual a última lembrança? Que imagem você vê? Aí você vai dizer, por que você se lembra? Tem gente que tem lembrança de 3 anos de idade, de 2 anos de idade, outras têm percepções mais anteriores, e outras com 5 anos, 6 anos. O que é isso? Então, o nosso Opens, ele fala assim, que a gente só se lembra dos momentos que nós estamos conscientes. Acho que foi a mais bela e simples definição que eu já vi sobre consciência. Então, nossa lembrança está inteiramente ligada sobre a nossa consciência, sobre aquilo que a gente está presente, completamente presente. Aí a gente lembra. Quando a gente não está presente, a gente não lembra. Então, olha, quais as suas lembranças, quantas lembranças você tem ano a ano, e vai ver qual parte do ano que você não esteve presente em você. E o que aconteceu? Então, é importante a gente estar se conhecendo, porque não adianta só a gente encher-se de conhecimento esotérico, de teoria, se a máquina não está conhecida, você não sabe com o que você está trabalhando, quais os recursos mentais que você tem, entendeu? Então, vamos começar a pensar sobre isso. Quais as lembranças que você tem?
Quando que você está presente? Você só lembra de quando você está presente, ciente de você. Então, o que você não estava lembrando no seu passado? Por quê? Quanto tempo você esteve ausente? Sem consciência, dormindo. Então, nós vamos pegar os livros da Blavatsky, o livro de grandes mestres daquela época, e mais distantes ainda, e vão perceber que eles falam sobre o homem que está dormindo e começou a despertar. Então, ele faz, quando a pessoa começa a estudar essas coisas que nós estamos estudando, é que começou a despertar. Está tirando os véus da ignorância. Quer dizer, está se tornando consciente. Tirar os véus significa estar consciente, estar vendo, estar presente, sem que outros pensamentos ou imaginação interfiram no seu pensamento. Se você deixar outros pensamentos intervirem, você não consegue estar presente. Vamos dar um exemplo simples aqui, tocar tambor. Se você consegue tocar tambor presente, você não erra a batida. Você pensou em alguma coisa e começou a errar a batida. É isso, entendeu? Não é nem o que a gente pensa. Se é da luz, é da sombra, não interessa. Pensou, errou. Não pensa. Fique presente, 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 presente. Claro que o conhecimento é uma coisa que vem, o outro nos dá, a consciência, mas a consciência é uma coisa que nós temos. E a única coisa é que precisa fazer isso que eu estou fazendo. Fala, olha, você só se lembra daquilo que você teve consciente. Então, a maioria que está aqui na sala tem uma média de 30 anos, por aí. Desses 30 anos, quais os momentos que você esteve presente na tua vida? Quantas vezes você se lembra de si? Então pensa, se você não se lembra de si nesta vida, como que vai lembrar de outras? Se você não se lembra de si nesta dimensão, como vai lembrar-se de outras? Então, não tem como lembrar, tem como imaginar. Então, a maioria imagina, mas dificilmente lembra. E não há controle nenhum sobre a consciência. E a consciência e a memória estão completamente ligadas, estão juntas. Então, eu acho muito interessante tudo isso, e importante estar falando sobre isso, porque nós trabalhamos justamente com a consciência. Esse é o nosso objetivo maior, ampliar a nossa consciência. Todos que estão na Porta do Sol tem esse objetivo, o resto tudo vem junto, faz parte do pacote, mas tudo é recurso didático de alguma forma para nós ampliarmos a nossa consciência, é isso. Então, ele fala assim sobre obstinação, ele fala sobre a teimosia. Então, ele dá uma definição, é tão simples que é uma delícia. Eu vou falar exatamente como ele falou em Londres, em 1935. Nossa, dá vontade de fazer assim uma regressão para pegar ele falando ao vivo. O homem diz que não tem nenhuma vontade, mas apenas obstinação. O desejo que as coisas sejam como ele quer. Obstinado é isso. Ele deseja que as coisas sejam como ele quer. Então, se eu quero que as coisas sejam como eu quero, eu já fechei para o novo. Porque geralmente o novo não é exatamente o que eu quero, porque se eu soubesse, eu quereria também. Entendeu? Então, não pode ser, tem que ser determinado, mas não obstinado a esse ponto de não aceitar nada que você não tem que ser tudo como você quer, como você quer. Aí se fechou para o novo, tá? A hora que acontece uma coisa que você não quer, você desmonta, é fácil de se desmontar. Aí o teimoso, que deseja fazer uma coisa só porque não deve fazê-la. Eu já fui assim, eu já fui das duas formas. Nossa, gente, como já fui isso? Então, sabe o que eu estou falando? Não vai ali. Pronto. Era estímulo suficiente para ir. Você não deve gritar. Pronto, passar gritando o dia inteiro. É assim. Então, para que isso? Então, de que isso? Para mostrar para o outro que você faz o que você quer? Com que objetivo? Porra, sabe? Eu falei, eu sou uma besta mesmo, mas por que eu faço isso? Então ele falava essas coisas como coisas que são emoções negativas. Então ele põe nessas emoções negativas, falando em 1934, nessa mesma turma, nessa mesma conferência que ele fez entre 34 e 40. Ele passou 34, 35, 36, 37, 38, 39, 7 anos fazendo essas conferências, que saiu um livro depois disso. Então, nesse período que ele falou essas coisas,
são todas emoções violentas ou depressão. Tudo que é emoção violenta e depressão é emoção negativa. E isso, meu filho, não adianta. Você está com emoção negativa, querido, vai travar a tua evolução. Às vezes Deus salva a gente com a mediunidade. Aí vem um espírito maravilhoso e fala através de você, te ensina o próximo. Mas depois o espírito foi, você vai ter que aprender com ele mesmo, né? Ler tudo outra vez, saber. Tá? Mesmo mediunizando, mesmo, não, você vai ter que se pacificar. Entendeu? Vai ter que tirar essas violências do cérebro, porque senão não evolui. Não evolui, gente. Você fica culto, esperto, até admirável, mas não evolui, entendeu? Não tem como, não tem como. Isso aqui todos os filósofos, os mestres falam isso. Violência e depressão. Eles falam que são coisas inúteis e destrutivas. E falam assim, o primeiro passo na eliminação das emoções negativas é eliminar a sua manifestação. Então, pô, ele fala isso como se fosse fácil para ele, que era superdotado. Não é fácil. Então, mas, foi uma coisa que para mim foi muito difícil. Então, estou com raiva, elimina esse raiva. Mas até a gente chegar nesse ponto de segurar a manifestação da raiva, da depressão, está salvo, já está salvo. Então, esse é o único caminho. Eliminou a manifestação e depois se elimina ela própria, junto, né? Ela morre junto. Isso vai embora junto, desaparece junto. Enquanto a pessoa está lá, se agitando, está querendo, não me diga seus direitos, porque isso, porque aquilo, porque você, porque aquilo. Sai dessa, entendeu? Bem, eu estou falando porque não adianta a gente falar para as pessoas, a pessoa acha que, como se fala direto, para alguém exatamente, fala, você faz isso, a pessoa se ofende. Eu sempre conto a história daquela minha empregada, né? Que eu queria ensinar ela a ler e escrever, que eu não sabia, e ela falou assim, porque a ação não se agrada de mim do jeito que eu sou. Haja Deus, entendeu? Haja Deus. Então, as pessoas que estão nessa noção negativa, que não conseguem aprender, elas sabem apenas coisas que acontecem, que aconteceram na frente delas, daí ela fica sabendo. Então, como hoje nós temos a televisão, a internet, a gente vê muita imagem na televisão, na internet, que às vezes não é imagem verdadeira. E a gente está vendo e a mente assimila como fosse verdadeira. A famosa fake news, que é o grande lance do momento, né? Então, além hoje que a gente vê as imagens, a gente tem que saber se aquilo é real, se aquele cinema, se aquela notícia não foi deturpada, como é que é. Tem que haver um discernimento nas coisas. Ouviram dizer. Tem muita gente que fala, mas fulano disse, mas por que disse? Em que circunstância disse? Sabe? Por que você acreditou? Você não questionou nenhum momento. O tempo todo de lutar contra a imaginação, não ficar muito imaginando, não ficar muito imaginando aquilo que você quer. Começa a ver o que é. Sabe? Começa a lembrar de você. Começa a alimentar a sua mente. E aqueles que não estão acostumados a exercer a memória, a refletir mentalmente, eles ficam até com dor de cabeça. Dá até dor de cabeça. A pessoa, eu fiquei com dor de cabeça, porque está fazendo funcionar uma coisa que não funcionava, que é o teu cérebro, né? Você está entendendo? Então, daí nós vamos cair numa coisa muito interessante, que ele também fala sobre isso, que é a repetição, a recorrência. Então, lembra aquela imagem do círculo, em que você começa aqui, nasce, faz a volta e chega no mesmo ponto que nasceu. E volta outra vez. Então, são ciclos que têm ciclos menores e ciclos maiores, mas eles se repetem todas as vezes de forma diferente, mas se repetem. Eu vi isso assim, eu tive a oportunidade, infelizmente, de ouvir o coração do meu filho quando ele nasceu e quando ele morreu. É a mesma batida. Quando chega no meu lugar, batida. Então, como sair desse ciclo? Você vai e volta. E volta. Às vezes o ciclo é maior, às vezes o ciclo é menor, mas volta. Recorre ao mesmo lugar. Sempre, né? Como fazer diferente? Então, aí a pessoa fica doida, porque ela já não suporta um fato diferente,
um pensamento diferente, um cenário diferente, quanto mais uma vida diferente. É aí que a coisa, o bicho vai pegar pra caramba e uma coisa que ela não está acostumada. Vai pegar. Então, nós vamos ver outros signos, vamos mostrar por símbolos, que é mais fácil, que é geralmente aquilo que nós usamos mais e temos mais sobre isso. Pensa, em vez de você pensar no círculo, você vai pensar numa espiral, que é um círculo, o que não quer dizer que o tempo seja, ele é ligeiramente ondulado, né? Só que ele passa por ali, ou assim, ele vai fazendo de formas diferentes, em lugares diferentes, faz o mesmo movimento e jamais se encontra, vai indo. Uma espiral, que a gente fez essa espiral como simbolismo didático no cipó. Ele conseguiu fazer a espiral, é um entra, tu sai assim, ó. Então, foi uma forma didática que a gente conseguiu. Deu um trabalho, gente, vocês não têm ideia, um trabalho louco. E ainda para manter aquele caminho, a gente precisa limpar aquilo lá para o próximo feitiço. Alinhar para a mente, a pessoa fazer fisicamente, e a mente alinhar para sair do ciclo repetitivo das coisas. Ela passar, libertar-se. Ela continua fazendo o movimento, mas não mais fechado, repetitivo, recorrente. Ela passa de outro jeito. Tá? Então, é isso, é isso. Então, e aí ele fala também o hospêncio. Costuma tanto chamar de hospêncio, é comprido, é russo, cara. Fala sobre as dimensões, né? Sobre nós estamos vivendo. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta dimensão, onde as coisas, a realização das possibilidades. A quarta dimensão é mais de uma possibilidade a cada momento. Então, agora eu vou pegar outra vez no nosso trânsito. Então, você está lá, lendo o Inário, cantando, pegando o maior trânsito de todos os tempos, tá? No caminho, pronto. No caminho, abre 10 mil caminhos. Abre várias dimensões ao mesmo tempo. E aí, disciplina, vamos lá, vamos embora. A gente está vendo. Na quarta dimensão é a possibilidade de realizar uma em um mesmo. Aí você firma na quarta dimensão, que é quando você está em alfa, mas entrando em alfa, realiza um desejo. E ele vira verdade. E a quinta dimensão é mais ou menos a mesma coisa que a quarta, só o aprimoramento dela. E vamos para a sexta dimensão, que é a realização de possibilidades diferentes ao mesmo tempo. Mais ou menos quando a consciência está em delta, você está indo, tá. Aí você já não consegue mais pensar. Você vê uma luz, você começa. É o transe. Parece que todo o salão está em transe junto com a gente. É aquele momento que você toca o sino, bate para a pessoa poder saber que ela ainda está no corpo, ela não saiu do corpo. Que entra naquele êxtase. Este é o momento que você pode realizar várias coisas no mesmo momento. Magnífico. Nós temos a oportunidade de vivenciar isso através de uma prática de poder. Antes disso, não tinha. Eles só tinham a teoria ou a experiência depois de longos anos de treinamento para poder chegar a isso. Entendeu? Então, nós temos um privilégio maravilhoso, que a maioria das pessoas que não sabem o que é isso, acha perigoso. Isso é uma coisa ruim, um cara ruim tiver acesso a isso. Gente, se a gente for por aí, sabe, vamos começar a selecionar o que é ruim, o que é bom, quem deve ou não deve, como é que nós vamos avaliar um negócio desse? Aí vira ditadura mesmo, aí vira um negócio aí que, pelo amor de Deus, né? Então, é isso. Então, acho que eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, mas eu quero voltar outras vezes a esse assunto, talvez na semana que vem. Eu não sei se talvez a gente consiga fazer uma concentração aqui em casa amanhã, lá para 7, 8 horas da noite, 7, 8 horas, porque algumas pessoas vão fazer o caminho da Terra Sem Mais para marcar, para podermos fazer o caminho. Então, o Luciano Gisele vai mais umas 2, 3 pessoas com eles, para fazer esse caminho antes da maioria aí, porque vão mais de 40 pessoas fazer esse caminho. Então, estamos dando com muita responsabilidade com isso,
Então, talvez a gente faça uma consideração com quem vier. Nem sei se eu vou escrever, mas estou dizendo aqui. Quem vier aqui em casa amanhã, para 7, 8 horas da noite, a gente faz uma concentração e podemos falar mais sobre a consciência, tá? Fazer uma vivência determinada sobre esse assunto que o fala. Então, ele fala da necessidade de estudar, da necessidade de ter uma escola, mas é tudo isso que nós fazemos. Ele fala sobre a necessidade disso tudo. Então, eu percebo através desses grandes mestres, e o que nós conseguimos fazer, e o acesso que conseguimos ter pelo caminho da paz, que é o único caminho possível para você poder chegar a uma expansão da consciência, porque enquanto você estiver na culpa, não tem como. Nem se tem a missão de fazer, não tem missão nenhuma. A sua missão é expandir sua consciência, iluminar e lembrar de si. Essa é a sua missão. E depois você dá testemunho disso. E vai aprimorando, porque, na realidade, não tem fim. Não é que você expandir um pouco, tá bom. Não, vai ter mais. Sempre vai ter mais, sempre vai ter mais. Não tem como não ter mais, tem mais. Entendemos isso aí? Então, eu fico muito animada com essas coisas. A Luísa Lousada, lá de Minas Gerais, falou, tem como gravar a vivência de amanhã? Olha, eu não sei, tem como gravar a palestra, que mais ou menos eu vou aprofundar esse raciocínio, mas a vivência interna, né, Beco? Como é que eu vou pôr no nosso cérebro? Vai chegar o dia, mas hoje não evoluímos a isso, mas na medida do possível a gente retransmite para vocês, avisa, viu, Luísa? Querida, tudo bem aí? Até amanhã, querido. Até segunda.